Hoje eu vou fazer a leitura de um livro até meio pequeno, 217 páginas, desconsiderando pós-fácil. O Brasil não é uma piada, né? Ele põe aqui o não entre parênteses, porque é uma piada, o que ele quer dizer, né? Que esse livro é do André Marinho. E o André Marinho é justamente um comediante, o que dá a entender o título também, né? Olha, o que o André Marinho está falando aqui é questionamento sobre humor e sobre cinismo, né? Tanto da esquerda quanto da direita, né? Quanto é que... Como foi que eu descobri esse livro aqui, velho? O André Marinho, ele foi contra o Bolsonaro e ele chegou a dar esse livro aqui pro Nando Moura, autografado. Aí o Nando Moura, um dia desses, ele pegou o livro e arrancou fora a página que estava autografado, né? Por que ele fez isso? Porque ele era contra o Bolsonaro e ele aparentemente está apoiando o Flávio Bolsonaro agora, né? Eu ainda estou inconformado. Dos três filhos, ainda foi pegar o pior para concorrer a presidente. Olha, uma coisa. Deixa eu falar uma coisa antes de começar a explicar do livro. Uma coisa é voto útil, uma coisa é você ser gado. É assim, sempre tem um monte de cara concorrendo a presidente. Eu acho que você tem que votar em quem mais chega perto de te representar. Ainda assim, nunca te representa 100%, né? Político não é diferente de um vendedor. Você tem que convencer a pessoa de que você precisa dela, do que você acredita, no caso. Cara, eu vou votar em Zema esse ano, não quero nem saber. Bolsonaro eu só voto se for em segundo turno. É isso que a maioria dos brasileiros tem dificuldade de entender, né? Talvez inclusive o Nando Moura nesse caso. Mas vamos aqui falar sobre o livro. O André Marinho, ele faz críticas sobre como algumas pessoas elas são rasas no posicionamento delas, né? Elas dizem que defendem, por exemplo, liberalismo, conservadorismo, socialismo, mas também não leram Marx, Adam Smith e essas coisas, né? Então, o que acontece? Elas aprenderam, possivelmente, algum resumo de escola, pela internet mesmo, né? E a maioria das pessoas, na verdade, elas não sabem argumentar direito sobre o que elas defendem. Elas ficam repetindo jargões ou tentam compartilhar o que os outros diziam, né? E o que acontece? Ele, inclusive, dá até parabéns pro leitor simplesmente por ler, né? O livro dele, no fim do livro. E ele questiona aqui como, por exemplo, o Bolsonaro, ele antes gostava do Danilo Gentili. Mas depois o Danilo Gentili também começou a zoar ele. Porque assim, o Danilo Gentili ele é crítico também, é um humorista. E sendo o Bolsonaro figura pública, ele tem que aceitar ser zoado. Mas, cara, o Bolsonaro, ele ficou. Depois ele passou a odiar o Danilo Gentili justamente por ser criticado, né? O Bolsonaro, ele não é uma pessoa que gosta de críticas, né? Ele gosta que as pessoas idolatrem ele. E é o que ele conseguiu, idolatria. E aonde nós chegamos? Cara, o Bolsonaro estava tentando derrubar o programa do Danilo Gentili. Tava tentando fazer Silvio Santos mandar ele embora e não sei mais o que. Sem brincadeira mesmo, mano. E tudo bem que depois do Danilo Gentili, ele também se tornou um gado hoje em dia, né? Ele também tá com o MBL, porque ele, cara, ele tava especulando esse negócio dele ser presidente, mas ele também ficava meio pálido pensando nisso, em ser presidente. E ele estava questionando o Danilo Gentili se realmente é uma boa ideia ele ser presidente. Ele mesmo assume que ele é corruptível, né? E no final da história ele também desistiu, mas quem sabe um dia concorra, é o que ele mesmo diz. Tinha uma época também que estavam querendo que ele fosse vice do Moro, se o Moro foi concorrência a presidente, né? Isso é para você ver que a crítica que ele fazia do Bolsonaro, ele hoje em dia não faz do MBL justamente porque o MBL conseguiu comprar ele. Mas enfim, o livro não está falando sobre essa parte do MBL, tá? Ele está falando sobre o que o André Marinho testemunhou com a cassação do Danilo Gentili. E tem o outro problema, que é o filme que o Danilo Gentili ele foi fazer ali com o Fábio Porchat, né? Que o vilão era um pedófilo, né? Se não me engano, o nome do filme é O Pior Aluno da Escola.
Cara, é um vilão. Vilão faz coisa ruim. Cara, você olha, por exemplo, Jogos Mortais, ali tem muitas cenas de mutilação, né? Muitas cenas de tortura, que é angustiante ver. Aí você olha, tem um filme que chama Morte do Demônio, que tem uma cena de estupro, que foi censurado em vários países. Né? Você pode, por exemplo, fazer até um filme que não precisa ser uma comédia. É um drama, que crianças sofrem com um pedófilo, elas precisam tentar denunciá-lo. É um filme pesado, porque ele é emotivo, né? E não, no caso era uma comédia, era um cara tarado, aquele vilão ali. Então o cara tem menos peso ainda. Né? E cara, a verdade, cara, é que eles mais estavam perseguindo por ser a mídia que estava perseguindo quem fez o filme, mas estava perseguindo por ser o Danilo Gentili, o responsável principal do filme. E o Danilo Gentili é de direita. Agora, o Fábio Porchat, ele nem é de direita. Eu acho, inclusive, que ele é esquerdista. Mas ele estava participando do filme. Até o Fábio Porchat questionou. Mas, gente, é um vilão! Né? Não era um mocinho, né? Cara, se alguém faz um filme sobre Maomé, Maomé também era um puta de um pedófilo. Mas considerando que não pode ter uma imagem ruim, você acha que eles não vão transformar as menininhas dele em adulta? Ou no mínimo simplesmente não mostrar isso? Tudo depende de quem faz o filme, porque sempre vai ter questionamento. O filme lá do Marighella também tentaram censurar. E eu assisti aquele filme e vou te falar, mano, uma merda. O Marighella inclusive matou um amigo do meu tio. Mas cara, você não pode aprender história com um filme. Filmes são reconstruções, né? Por isso eu acho muito bizarro você querer ficar censurando o filme, cara. E a coisa mais perto que aconteceu foi quando o Kim Jong-un ele foi tentar pessoalmente não, né? Foram agentes dele derrubar um filme que eles estavam zoando ele, né? Que a entrevista que Kim Jong-un seria fã de um podcast em um programa de TV e ele queria ser entrevistado. Kim Jong-un, de verdade, não gostou da ideia daquele filme e ele foi tentar derrubar aquilo de qualquer jeito. E Kim Jong-un também não me vem dizer que ele é 100% anti-ocidental, imperialista. Ele gosta de basquete, da Disney. Ora, ele tinha até amizade de verdade com um jogador de basquete americano. Aquele jogador que revelou que o Kim Jong-un já tinha uma filha. A filha dele apareceu a público pra mídia ver só quando tá com 10 anos só. Você imagina você ter o Kim Jong-un de sogro. Mano, aquela menininha vai ter que casar com um general, tenho certeza. Mas assim, voltando ao assunto do livro, né? Ele questiona da comédia, né? Que ele costuma parodiar o André Marim tudo que é político, cara. O Sérgio Moro, o Temer, o Bolsonaro, o Lula, a Dilma. Porque, cara, é humor. A comédia é um exagero da realidade, né? A comédia, a piada, é sempre baseada em exageros, né? A gente pega as características de uma figura pública e quando a gente parodia ela, é porque a gente pega alguma coisa nela que é caricata ou marcante e a gente exagera, transforma num personagem, né? Quando eu fui no Léo Lins, por exemplo, e eu fiz a técnica da autoparódia, eu mesmo estava me zoando, na verdade. Porque eu peguei um estereótipo de como as pessoas dizem que eu sou e eu me comportei daquele jeito. Então, cara, esse livro aqui, ele tá muito falando de crítica à comédia, né? A crítica da crítica. Ele também tem uma parte no livro aqui, né, que ele fala do caso do Monark, né? Olha, no caso do Monark, por exemplo, não é que o Monark defende o nazismo. Ele, no maior estilo Voltaire possível, posso não concordar com suas palavras, mas defenderei seu direito de exercer até o fim. Ele defende o seu direito de defender, né? Aí naquele podcast que ele estava, ele defende que o nazista possa ter o direito de ter o partido nazista. Não que ele seja nazista, mas ele defende o seu direito, né? Aí acho que foi a Tabata, né, que chegou a
que abriu processo contra ele, né, de analogia ao nazismo. O Kim Kataguiri ficou quietinho, olhando, porque o Kim Kataguiri ele é seco, né? Ele tem a mania de, quando alguém está enchendo o saco, falando besteira, ele fica quieto, né? Ele deixou você falando sozinho. Foi o que ele fez ali naquela hora. E, cara, o Monark perdeu as redes sociais dele. Cara, quando eles reativaram as redes sociais dele, em menos de 24 horas caiu, porque ele já foi defender já o partido até dos pedófilos, né? E existe isso nos Estados Unidos, sabia? Que existe uma comunidade de pedófilos nos Estados Unidos que busca defender como se fosse uma sexualidade, como se fosse um LGBT. Um dia, quem sabe, eu fale sobre isso em algum vídeo. Mas, continuando aqui, não é que o Monark defende a pedofilia, mas ele defende o direito do pedófilo defender a pedofilia, né? É uma defesa terceirizada, convenhamos, né? Mas, cara, ele cita esse caso aqui no livro, né? É do Monark, porque, assim como o Monark, o André Marinho, ele também tem defende a total liberdade de expressão, o que inclui direito de nazistas também. Ele chegou a mencionar um livro aqui que se chama Eu Defendo Meu Inimigo, né? Nazismo, alguma coisa. É interessante saber disso. Quem sabe um dia eu leio esse livro também. E, cara, esse livro aqui, o André Marinho, ele menciona que ele pode parodiar, e ele defende que tanto uma pessoa que é pró-MBL, contra MBL, pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, esquerda, direita, possam se manifestar, né? Então ele acabou saindo aqui em defesa ao Monark também, porque o Monark defende a liberdade absoluta de expressão, assim como ele. Então, assim, esse livro aqui, a ideia dele não é ser uma biografia do Marinho, mas ele acaba, no meu ver, acaba sendo quase uma biografia também, né? Porque ele fala sobre como ele chegou a essas conclusões e o que ele pensava enquanto certas coisas ocorriam, como por exemplo a facada que o Bolsonaro levou, né? E as eleições do Aécio e da Dilma, né? Tem um bom recorte, né, da vivência dele de 2014 para 22, mais ou menos. Então, porque ele pega atualidades, né, até o momento que o Bolsonaro estava na presidência. Então, assim, esse livro aqui, O Brasil Não É Uma Piada, eu assumo que não me marcou tanto, né, mas é um pensamento interessante, né? Pode ser bom para quem está tentando, futuramente vai tentar entender as discussões que a gente tem hoje em dia sobre o Bolsonaro, né? E o André Marinho, ele não virou bolsonarista. Ele está defendendo o voto útil no viado lá do Flávio Bolsonaro. Mas enfim, a leitura de hoje não marcou muito a minha vida, né? Uma leitura rápida, você acaba de ler em um dia. Mas não é um livro ruim. Né? A leitura de hoje então é essa. O Brasil Não É Uma Piada, do André Marinho. Né? Também gostaria de constar que ele também é fã do Zelensky. Né? Ele deixa aqui dito no livro que o Zelensky, ele era comediante e virou presidente. Né? Quando o Zelensky ele chegou a fazer aquela comédia em que ele atuava um comediante que se tornou presidente, meio que aquilo estava possivelmente estimulando ele a querer ser presidente de verdade, ou ele estava tentando mostrar em formato de comédia o exagero do que ele realmente queria, né? Mas enfim, meu forte abraço, fica com Deus.